E olha só, o Agro é Massa agora fala sobre as tarifas dos Estados Unidos, né, e os efeitos sobre produtos do estado de Mato Grosso do Sul, direta e indiretamente. Também buscar entender o que pode, né, se tem uma avaliação sobre essa possível retaliação que o governo brasileiro tem buscado. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Jean Carlos da Silva Américo, analista de economia da Federação da Agricultura do Estado, da FamaSul. Jean Carlos, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. E sobre esses produtos sul-mato-grossenses, que a gente tem efeitos, tem impactos em vários pontos da economia brasileira. Aqui no Mato Grosso do Sul, na sua avaliação em relação aos produtos do agro, como que esta situação ela vigorou? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Massa FM. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que é um momento oportuno que a gente tem para conversar um pouquinho, principalmente dos impactos que o agronegócio tem tido ultimamente, né? Principalmente por esse tema sobre a questão dos impactos do tarifaço. Né? A gente viu com muita preocupação, né? Tem toda uma volatilidade no mercado e isso, de alguma forma, a gente sente isso, o produtor rural lá na base, né, sente todo esse impacto. Porém, a gente começou a observar tudo o que poderia acontecer, principalmente a questão das exportações para os Estados Unidos. Principalmente aqui no nosso estado, a questão da carne, né, que a gente tinha aí por volta de 16, 17% do que a gente exporta ia para os Estados Unidos, né? O Mato Grosso do Sul liderou por vários meses, inclusive, embarque de carne bovina para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, isso. Nós tínhamos um volume, né, significativo que ia para os Estados Unidos e também o setor de tilápia. Né? Então, quando veio toda essa questão do tarifaço, principalmente com a alíquota por volta de 50%, né, todo o setor ficou desestruturado, né? Teve toda ali uma preocupação, né? Então nós começamos a analisar o que poderia vir a ocorrer, principalmente com a abertura de novos mercados principalmente a questão da retaliação. Ontem saiu um dado da SECEX, né, uma preliminar quanto à questão das exportações. De fato, a gente observou que houve uma redução de exportação de carne bovina e tilápia para os Estados Unidos, porém, no geral, toda essa parte de exportação para o agronegócio, nós tivemos um crescimento por volta de 5%. Então, assim, a gente observa que aquela parte de exportação que ia para os Estados Unidos, houve outro direcionamento, houve outro país. O mercado conseguiu se reordenar, se organizar. Brasileiro. Perfeito. Então, a gente já começa ali a ter os dados preliminares do mês de agosto, né, que já gradativamente vão saindo. Então, a gente observa que há esse direcionamento, né? Então, todo o setor se organizou e a gente consegue observar aí que nós, de fato, aparentemente não tivemos algum impacto. Claro que todo o cenário, o contexto, né, a economia tem, de fato, né, um nível de transação muito grande com os Estados Unidos, mas a gente percebe que até então nós não tivemos aí, em termos de balança comercial, um impacto significativo. Isso falando principalmente da carne bovina, que é um produto muito importante para os nossos embarques, para nossas exportações. No caso da tilápia, que a gente tem uma grande produção de alevinos também, de carne de peixe, como é que isso está buscando organização? O setor, na verdade, o que a gente produz, a maior parte é o consumo interno, né? E aí por volta de 5% que a gente exporta. Só que esse 5% que a gente exporta de tilápia ia tudo para os Estados Unidos. Então, quando a gente tem esse tarifaço, esse 5% tem um impacto significativo, porque a gente precisa criar outras alternativas. Porque outros estados também não estão exportando, né? Não então estão a gente exportando. Tá com um volume maior dentro do Brasil. Perfeito. E isso a gente percebe que é a necessidade de criar outras alternativas, né? Nós percebemos recentemente, o nosso governador foi para a Ásia para tentar buscar novas alternativas e encontrar novos mercados, né, para esse setor, mas aparentemente nós não tivemos um impacto significativo. Claro que tem toda uma oscilação no mercado, uma preocupação pela situação que a gente encontra, principalmente porque a gente percebe que é uma questão política que está impactando na questão econômica. Mas nós somos aqui, o agronegócio de Mato Grosso do Sul é muito resiliente, né? Então a gente procura alternativas para que a gente consiga aí a curto, médio prazo, a gente conseguir alternativas para escoar
essa produção que ia exportada para os Estados Unidos, criar outras alternativas. Bom, Jean Carlos, e você é um economista e você citou, né, uma questão política. E dentro desse fator político, o governo brasileiro, há pouco mais de uma semana, ele começou uma organização para fazer a retaliação, inclusive informando, né, o governo norte-americano, mesmo tendo uma comitiva que estava nos Estados Unidos, organizada pela Confederação Nacional da Indústria e também pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura, com representantes de vários setores, como o do café e também de tantas outras. Como é que você avalia essa questão, né? Essa retaliação, ela tem mais riscos, mais oportunidades para o Brasil, para o setor do agronegócio especificamente? O que você acredita? O setor vê com preocupação, né? Tem toda uma volatilidade ali, né, que impacta, de fato, a parte econômica, né, o nosso agronegócio. Porque o produtor, ele produz e ele quer escoar a sua produção, né, criar novos mercados. Quando a gente está falando em alimentos, né, é uma questão de segurança alimentar, né? Então, quando a gente tem ali a oportunidade de ter uma produção significativa, tanto na parte de carne, como outras cadeias que nosso estado aqui tem desenvolvido, a gente vê com preocupação essa retaliação, mas a gente precisa criar alternativas. O Brasil sempre foi um país de relações muito tranquilas com outros países, né? E a gente vê essa necessidade de voltar a ter essas transações, essa conversa, esse direcionamento para várias outras áreas que a gente pode, de fato, ter esse escoamento, né? Essa exportação para outros lugares. A gente percebe, principalmente para a Ásia, né, com a rota bioceânica, tem a oportunidade a longo prazo, médio e longo prazo, né, de escoamento desses produtos, né? Então, assim, a gente vê que tem que abrir mercados, e isso que nosso estado tem feito, né? Tendo a oportunidade de criar alternativas para não se concentrar muito, como de fato a gente percebe principalmente no café brasileiro, que a maior parte, 30% do que a gente exporta ia para os Estados Unidos. Então, quando tem um tipo de um impacto político, né, a gente acaba, de fato, tendo aí um problema, um efeito multiplicador na parte econômica, né? Então, há essa necessidade de abertura de novos mercados. Tá certo. Jean Carlos Américo, eu agradeço sua participação aqui na Massa FM. Um bom dia a você. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade, e a FamaSul sempre à disposição aí do produtor rural, da sociedade de modo geral, para estar tentando atender e ajudar e contribuir com o nosso estado de Mato Grosso do Sul.